A gente lê o resumo dessa pesquisa e fala sobre cosmologia. Cosmologia Isso. Yanomami, e a cosmologia europeia eurocêntrica. Como é que funciona isso? Sobreposição de uma à outra? Em que você se pautou para fazer esse Então, projeto genial? é, Muito Que é a interessante. história por trás. então, a história por trás foi entender que esse debate, né, sobre a colonialidade, como a colonialidade continua operando depois do período da colonização ter acabado, me fez entender que a cosmologia dominante, e aí para botar em termos claros, né, cosmologia narrativa de mundo. É como que o mundo ele é lido, né? Não só a origem dele, mas a forma como a gente interage com ele, com a natureza, com as outras pessoas, com as instituições, e também com a nossa projeção do que o mundo tem que ser. Então, a cosmologia dominante, ela se estabeleceu com as invasões coloniais, que é o que eu chamo, né, e muitos outros pesquisadores decoloniais chamam, que é a cosmologia moderna, moderna colonial. Moderna colonial, ocidental capitalista, tem vários outros sobrenomes aí, branca, né, cis heteronormativa, é sempre essa cosmologia dominante de opressão. E aí, a minha pesquisa ela surgiu mais de um entendimento de que existem choques cosmológicos, né? Existem choques de narrativa de mundo. E que isso, muitas vezes, causa violência, morte, né? Extermínio de populações inteiras. E a gente não trata isso com a devida atenção que a gente deveria tratar, né? Então, quando eu trouxe a cosmologia Yanomami, foi porque eu estava analisando a mineração. E aí, quando a gente vai analisar a mineração a partir dessa cosmologia dominante, moderna, colonial, né, que reproduz a colonialidade, a gente entende que a mineração ela é essencial para civilização, para evolução, para desenvolvimento. Né? Que a mineração é a grande atividade produtiva que vai tirar as pessoas da pobreza, da miséria, né? Que é considerada a pior situação que você pode estar, né? Pobreza. Não é à toa que a pobreza é altamente criminalizada no Brasil. Né? Então, quando eu comecei a estudar a mineração, eu comecei a ver que tinha um discurso muito forte que não vem de hoje, né? Não vem de agora com o Bolsonaro, que tem família de garimpeiro, né? Que está falando de que temos que construir outras serras peladas. Não é de agora, é de muito tempo. Inclusive, o motivo que a América Latina, né, as Américas, de maneira geral, né, a Abya Yala, foi invadido foi porque nós tínhamos muitos minérios. Nós tínhamos outros bens naturais que são tratados como recursos. Então, a ideia da cosmologia dominante, né, de como que ela se relaciona com a natureza e, portanto, vê a mineração como atividade central, é que essa cosmologia vê a natureza como um objeto de propriedade do ser humano, né? Então, a gente vê que não tem nenhum outro entendimento possível que você possa falar assim, poxa, não acho que é assim que a gente tinha que se relacionar com a Terra, não. Não acho que é tirando todos os minérios da terra para poder vender e aí finalmente ter dinheiro, né? Então, o que eu comecei a identificar é que, tipo, nas terras Yanomami tinha um choque cosmológico acontecendo porque não tinha nenhum tipo de diálogo real, né? Fora os diálogos institucionais que acontecem, não tinha nenhum diálogo real que fosse feito para poder realmente levar em consideração outra narrativa sobre a mineração. A mineração ela só é tratada como essencial, e até agora, na pandemia, a mineração é colocada como atividade essencial, o que é um absurdo, né? Porque não tem nem API para os trabalhadores das minas, não tem nenhum tipo de apoio para as pessoas que estão trabalhando nessa atividade, mas ela ainda é colocada como essencial. Mas essencial para quem? Né? Para as comunidades que estão tendo seus rios poluídos por conta de mercúrio, né? Para quem exatamente que é essencial, né? Então, o que eu comecei a entender é que essa narrativa de mundo, né, essa cosmologia dominante, ela se baseia da violência racial, né, violência colonial, para poder acumular capital. Então, se baseia dessa ideia de que existem alguns saberes que valem a pena, né, que são desenvolvidos, e outros saberes que não valem a pena. Então, eles podem ser exterminados. Então, isso justifica a invasão de terra, isso justifica extração mineral, e isso justifica a aniquilação de várias populações. E é isso que acontece com os Yanomami desde sempre, né? E agora, nesse exato momento que a gente conversa, tem 20 mil garimpeiros, pelo menos, invadindo as terras Yanomami, com o apoio do presidente. Né? Então, é mais ou menos isso. Assim, a ideia de choque cosmológico foi o que me fez começar a pesquisar sobre a cosmologia Yanomami, e eu comecei a entender que existem outras formas de a gente entender a mineração. Né? E a cosmologia Yanomami em si,
ela vê a mineração como uma leitura da origem do universo, e que o livro do Schopenhauer, chamado A Queda do Céu, ele é um livro essencial assim, para qualquer pessoa que quer entender uma visão alternativa sobre a mineração. O Schopenhauer, ele é o líder, né, xamã Yanomami. Ele é o cara que basicamente tem feito todas as ações de liderado, né, todas as ações de resistência por parte do povo Yanomami. E é importante dizer também que tem os Yekuana, né, que são também um outro povo que vive junto com os Yanomami, tem uma visão de mundo, né, uma cosmologia diferente, mas que dialoga muito com os Yanomami. Então é por isso que eu falo que é importante a gente ver a diversidade através da confluência. Então não é a confluência, é o entendimento de que é possível a gente conviver com perspectivas diferentes, né? A gente pode ter cosmologias diferentes, narrativas de mundo diferentes, e a gente ainda assim pode não se matar. A gente pode ainda assim conseguir viver em algum tipo de harmonia. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se uma cosmologia, se uma narrativa de mundo é necessariamente baseada na destruição do outro. Então, foi basicamente isso que eu comecei a me questionar. Aí eu não sei qual o rumo da conversa vocês querem tomar, eu posso começar a falar da cosmologia Yanomami, qual é o entendimento deles sobre mineração, posso falar sobre por que desenvolvimento, por que essa ideia de mineração é problemática, enfim, o que vocês têm mais interesse em saber? Eu li seu resumo e estava lembrando de um texto da Ailton Krenak que eu li sobre o desastre dessa Samarco, né? Ele diz que para as pessoas que moravam ali à beira do Rio Doce, foi a destruição de um bem, do pescado, de uma fonte de renda, da vida, né? Da vida econômica, que poderia ser substituída. Agora, para eles, os Krenak, seria a destruição do avô deles, do avô de toda a nação, que era o Rio Doce. Eu achei interessante, eu fiz essa conexão quando eu estava lendo. Isso, de alguma forma, desenvolvimento e nações indígenas, e cosmologia, a lógica da confluência, se comunica com o pluriverso, que é um conceito que eu li no final do teu resumo, achei bem interessante, mas eu nunca li nada, em lugar algum sobre isso. O pluriverso é um debate que rola muito, né, dentro do movimento decolonial, que é a ideia que é muito inspirado na ideia zapatista, né, da criação de um outro mundo possível, um mundo onde caibam todos os mundos. Então, a ideia da confluência, ela é um conceito, né, que vem do debate contracolonial, de um pensador quilombola chamado Nego Bispo, e ele fala que a confluência é basicamente o seguinte, é você entender as diferenças, né, as diversidades como dois rios. Então, quando dois rios se encontram, eles não perdem a materialidade do rio que eles eram antes deles se encontrarem. Eles continuam tendo as mesmas, né, a mesma composição que eles tinham antes, só que quando eles se juntam, eles conseguem seguir o mesmo fluxo com mais força. Então, essa é a ideia da confluência, é você permitir que a diversidade, que a gente use a diversidade ao nosso favor e não contra, né? Não olhe para a diversidade como um problema. Então, eu acho que isso que o Krenak fala, o Krenak, ele é um grande mestre para mim, assim, né? E ele fala do Atu, né, do Rio Doce, como que foi destruído, né, o Atu, e como que, na verdade, para Samarco, né, que é criminosa, né, foi um crime, né, a gente fala muito de tragédia, né, desastre e tal, mas tragédias e desastres, tragédias até a gente pode dizer que foi, porque tragédia tem mais um componente de julgamento, né, mas desastre tem muito mais um sentido de que, putz, olha o que aconteceu. Imponderável, né? Exato, e não foi do nada, né? Quando você vê uma atividade que ela é feita para destruir a Terra, né? É feita para destruir a Terra, para tirar o que está da Terra. É óbvio que as consequências socioambientais dessa atividade, elas não têm controle, né? Fogem do controle humano. E essa que é a prepotência do ser humano, né? Achar que a gente sabe tudo, achar que a gente controla tudo, e a gente não controla tudo. E aí, quando a gente vê... E o Krenak tem até um ótimo livro chamado O Amanhã Não Está à Venda, que ele escreveu já no começo da pandemia. E ele fala, quando eu ficava falando que isso era um absurdo, que tinha que parar as operações de mineração porque ia destruir o nosso rio, todo mundo falava que não tinha como parar, né? Que não ia parar, né? O tempo não vai parar e tal. E aí, o que a pandemia fez? A pandemia parou. Né? A pandemia parou tudo, mandou tudo parar. E aí, óbvio, né? A legislação do Estado simplesmente decide, não, atividade essencial, volta a operar. Mas, assim, se a gente deixasse só na mão da natureza, como o Krenak fala, o que a natureza está pedindo para a gente agora é silêncio. Gente, calma um pouquinho, né? Vamos pisar na terra de uma maneira mais leve, como ele fala, vamos tentar
se relacionar com a natureza de uma outra forma e não olhando a natureza como se fosse nossa, como se fosse algo que é nosso, que por ser propriedade privada, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela. E a gente não pode, né? Porque isso causa destruição de vidas inteiras, né? De saberes que são totalmente devastados por consequências que poderiam ser evitadas. Então, é por isso que a gente chama de crime, né? Porque foi um crime, é uma ação criminosa. Você deixar que operações que você sabe que vai levar à destruição, né, continuem operando e sem nenhuma consulta com as populações locais. Então, e esse é um outro ponto que eu trago na minha pesquisa, que é sobre o protocolo de consulta Yanomami. Eles desenvolveram um protocolo de consulta como uma forma de deixar claro como que eles querem ser consultados sobre qualquer projeto que possa impactar a vida deles. E isso não aconteceu com os Krenak. Né? Não se teve um espaço de diálogo para que eles pudessem colocar, né, expor quais são as questões principais deles em relação às atividades da Samarco. Ou até teve, mas não foi levado em consideração. E é por isso que a cosmopolítica, né, que é o debate que eu faço, ela é importante, que é basicamente a gente pensar políticas que levem em consideração, levem a sério outras cosmologias. E isso não acontece no Brasil. A forma como a nossa política é feita, ela só se baseia nessa cosmologia moderna colonial, capitalista, né, de destruição e de apropriação contínua da natureza, independente dos limites da natureza, né? Então, eu acho que dialoga super assim com isso que você falou do Krenak, e o Krenak ele é incrível, né? Ele fala que a gente não precisa de desenvolvimento, que esse papo aí de desenvolvimento, ninguém nunca perguntou, ninguém tá afim de saber, né? Mas aí ele fala, o que a gente quer não é desenvolvimento, a gente quer envolvimento. A gente quer ser chamado para conversar, a gente quer ser ouvido. E não é só o famoso para inglês ver, né? Você cria uma mesa de diálogo, bota lá uma população indígena que está sendo afetada pelo empreendimento e pronto, tira uma foto, massa. E aí? Você vai realmente levar as necessidades dessa galera em consideração na hora do seu empreendimento? É isso que a gente precisa fazer, né? E o pluriverso, gente, acabei esquecendo. Eu falo pra caramba, né? Uns tempos. Mas o pluriverso é mais ou menos isso. É a ideia da gente conseguir tentar trazer para a mesa, né, essas outras cosmologias possíveis, esses outros mundos possíveis, né, que a gente pode construir, que na verdade já existem. Não é, quando eu falo da cosmologia Yanomami, não é uma coisa que eles estão desenvolvendo, né? Eles sempre viveram baseado na narrativa de mundo deles. Então, por que o Brasil, né, a gente tem mais de 300 povos indígenas, por que a gente não tem no nosso currículo escolar, por exemplo, a gente não aprende sobre outras cosmologias? Por que a gente não aprende sobre outras formas de se relacionar com a Terra, sabe? Por que é sempre de uma maneira destrutiva? Porque a gente precisa se desenvolver? E quem disse? Qual é a cartilha? Cadê? Que eu quero ver, né? Que define que pronto, se a gente fizer isso, aí pronto. A gente vai ter a melhor qualidade de vida possível, né? E por que qualidade de vida só é pautada por critérios econômicos? Aí esse é outro debate.